Bem, alunos, estamos aqui de volta para continuar do nosso estudo no livro número 5, Panorama do Antigo Testamento. Estamos continuando a aula sobre a disciplina Panorama do Antigo Testamento. Na aula anterior, nós estudamos os livros históricos, a parte 1, que são o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2º Samuel. Aqui é o pastor Jorge Fernandes que estamos ministrando essa aula. Os livros, também chamados livros históricos, a segunda etapa, nós vamos abordar nesta aula de hoje os livros de 1º e 2º Reis. Lembrando, nós estamos fazendo uma teologia bíblica, uma visão panorâmica do livro. Não estamos entrando na teologia de cada livro, no texto de cada livro. Isso você vai fazer depois, já uma autoaprendizagem, fazendo uma leitura em comentários bíblicos ou uma boa bíblia de estudo, conforme temos orientado vocês. Vamos trabalhar 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, trabalhar 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Esse é a segunda parte dos livros históricos, que conclui os livros históricos. Depois nós vamos estudar os livros poéticos, ou também chamados sapienciais, que é o livro de Jó, o livro de Salmos, de Provérbios, depois o livro de Eclesiastes e por último o livro de Cantares. Então esses são os livros que nós pretendemos abordar nessa aula número 4 do nosso panorama do Antigo Testamento. O finalzinho dos livros históricos, os livros poéticos, o livro poético até o final. Os livros históricos dessa parte de 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, são aqueles livros que dão uma visão da cronologia dos reis, de Israel. Pega desde o período do final do período de 1º e 2º Samuel, que pega os reinados de Davi e Saul, de Reis e Crônicas. Pegam o reinado de Salomão. Davi, Saul e Salomão é o chamado Reino Unido, e os demais reis que acontecem ao longo da história de Israel, que culmina com a separação das tribos, dos dois reinos, forma dois reinos, e também culmina com o cativeiro babilônico, cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. E esses primeiros dois sequências de livros, 1ª Reis, 2ª Reis e 1ª Crônica e 2ª Crônicas, são chamados livros simultâneos, porque eles contam basicamente a mesma história de Israel sobre o ponto de vista histórico diferente. São livros simultâneos, são livros muito parecidos, semelhante àquela literatura que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, os livros parecidos no Novo Testamento são os 3 primeiros evangelhos, que são chamados sinóticos, porque possuem o mesmo ponto de vista. De uma forma, nós poderíamos também colocar que esses livros reis e de crônicas são livros simultâneos, são livros muito parecidos. Não vamos chamar de sinóticos para não confundir com o Novo Testamento, mas são livros que têm o mesmo relato, basicamente. Muitas vezes os textos se repetem, e outras vezes os textos têm uma pequena diferença em relação a uma narrativa e a outra narrativa. Esses textos falam de toda essa evolução dos reis de Israel. Vamos estudar todos esses livros. Esses livros de reis falam dos reis que reinaram sobre os descendentes de Abraão, sobre as tribos de Israel. Primeiro momento o Reino Unido, depois o Reino Dividido. Os livros de 1ª Crônica também, como eu falei, simultaneamente narram as mesmas coisas. O livro de Esdras, Neemias e Esther fala do cativeiro, como Deus libertou o povo e permitiu-lhes voltar depois para a terra prometida. Essa é a narrativa básica desses livros históricos nesse momento que estamos trabalhando. Então, esse Reino Unido, a monarquia unida, durou 120 anos, abrange 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 50 anos de Salomão. Este período termina com a divisão do reino no final do reino de Salomão. No reinado de Davi ainda, Jerusalém torna-se a capital do Estado de Israel. No reinado de Salomão é construído ali o templo em Jerusalém. Israel nunca tivera tido um rei, ainda no período monárquico. Teocracia era o sistema de governo, então o povo pediu para Samuel um rei. Deus havia previsto esse rei no livro de Deuteronômio 17, 14 a 20. Eu vou ler para vocês aqui. Deuteronômio 17, de 14 a 20. Diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos,
porás rei sobre ti, poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro o transnado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que se prolongue os seus dias no reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Deus já havia previsto em Deuteronômio 17, 14 a 20, que eu acabei de ler para vocês, que eles iriam pedir no futuro um rei. E isso aconteceu logo depois do período do juízo, que nós vimos na aula anterior. Os princípios de uma monarquia teocrática. Só que Deus falou aqui nesse texto que lemos que o rei deveria ser de acordo com a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, preservar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, multiplicar o conhecimento de Deus. E o rei deveria guardar essas palavras, cumpri-las e guardar elas todos os dias, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Conforme ele já havia falado isso para Josué, ele diz que o rei de Israel precisaria também ter esses atributos. Teria que ser uma monarquia teocrática, uma monarquia onde Deus estaria ali comandando juntamente com o rei. Os princípios de uma monarquia teocrática que Deus queria era que o rei de Israel não deveria governar segundo sua própria vontade, não deveria governar visando sua própria honra e glória, conforme eu li no texto ainda de Deuteronômio. Deveriam preocupar-se com a vontade de Deus, com suas obrigações, visando o bem-estar do povo, tanto quanto deveria estar sujeito ao poder de Deus, sujeito a Jeová, o Deus de Israel. Então, essa é uma introdução geral para que a gente entenda como esses livros de reis e de crônicas vão narrar essa evolução do reinado e também a queda do reinado, tanto do Reino Unido, que se separa, quanto depois do cativeiro que virá sobre a população de Israel, sobre os israelitas. Tá bom? Então, vamos começar primeiro e segundo reis. Os fatos desse maravilhoso compêndio, que vem logo a seguir, vem logo depois de 1 e 2 Samuel, sendo que esses 4 livros em conjunto abrangem a forma seletiva toda a história do rei de Israel e de Judá, que vai de 1050 a 586 a.C. 1 e 2 Reis abrange cronologicamente 4 séculos de história de Israel. Vai do rei Salomão, que é 970, lembrando que o rei Davi e Saul foi registrado no livro de 1 Samuel. E a partir do livro de Reis e Crônicas, narram o reinado de Salomão e o reinado de todos os reis até o momento que são levados para o cativeiro babilônico. Então ele conta esses livros, no caso aqui que estamos estudando, 1 e 2 Rei, desde o rei Salomão, do ano 970 a.C., até ao exílio para a Babilônia, 586 a.C. 1 Reis, isoladamente, abarca cerca de 120 anos da história de Israel. O reinado de Salomão, de 40 anos de duração, foi de 970 a 930 a.C. Aproximadamente os 80 anos seguintes, ocorre a divisão do reino, que durou cerca de 930 a 582 a.C. A divisão do reino ocorreu devido à separação das 12 tribos de Israel, que se separaram no reinos do norte e do sul. O reino do norte foi chamado de Israel. Tinham 10 tribos, capital El. Tinham 10 tribos, capital Samaria. Esse reino do norte, Israel, caiu em 726 a.C. para o Império Assírio e eles foram levados para o cativeiro. O reino de Judá durou mais. Ele tinha apenas 2 tribos e a capital era Jerusalém e caiu em 605 a.C. para os babilônios, para o Império Babilônico. Então, assim foi a divisão do reino, né? Logo após a divisão, após o reinado de Salomão, Roboão, seu filho herdeiro do trono, não ouvindo os conselhos dos anciões, porém ouviu a palavra dos jovens e colocou mais impostos sobre o povo. O povo já estava esgotado, então gerou um conflito ali e houve uma revolta e a separação. A revolta foi liderada por Jeroboão. Ele liderou 10 tribos, formando o reino do norte, com 10 tribos, cuja capital ficou em Samaria. E as tribos de Benjamim e Judá formaram o reino do sul, com o nome de Judá, com a capital em Jerusalém, conforme já falamos um pouco
dos dados. No reinado de Salomão, o reino havia prometido para eles quase todo o território da terra de Canaã que Deus havia prometido a Moisés e a Josué foi expandido até o limite dos territórios pelo rei Salomão. Quando o reino se dividiu, houve várias consequências que tornaram um grande reino, o reino de Israel, que era um reino poderoso e influente. Na divisão, os dois se transformaram em dois pequenos reinos, sem nenhum poder que tinham antes. As consequências da divisão foram um colapso na estrutura política, dando origem a duas nações rivais, que é agora Israel e Judá, ao norte Israel, ao sul Judá. Os filisteus, sírios, amonitas, moabitas, nações que foram subjugadas por Israel, todas recuperaram sua liberdade e começaram a transformar aquela região num caos em todos os sentidos. Caos econômicos, todas essas nações não pagavam mais tributos, porque Salomão dominou essas nações e cobrava tributos, cobrava impostos deles. Então houve o caos econômico de Israel e guerrilhas desses outros povos. Era impossível que as tribos divididas não tivessem controle sobre as grandes rotas comerciais. Um grande reino, da noite para o dia, deu origem a duas fracas potências de segunda classe. Então, do grande reino estabelecido por Salomão, a divisão trouxe várias consequências negativas para eles. Então, 1º e 2º Reis formam originalmente um só volume no Antigo Testamento hebraico. Então, na Bíblia judaica, é um livro só, o livro dos reis. Assim como o livro de crônicas não são divididos em 1º e 2º. Na Bíblia judaica, são apenas um livro, o livro das crônicas dos reis de Israel. 1º e 2º Reis formam, como já dissemos, um único volume. Portanto, a autoria é considerada em um único livro. O último evento registrado está em 2º Reis 25 e 27, que é a libertação do rei Joaquim da sua prisão na Babilônia em 560 a.C. Pouco seguinte, 1º e 2º Reis, na sua forma completa, provavelmente datam da década de 560 a 550 a.C. Não há menção nominal do seu escritor, mas é evidente que se tratava de um historiador profético inspirado, que abordou os reinados de todos os reis de Israel e de Judá à luz do concerto de Deus com o povo hebreu. O propósito dos livros de 1º e 2º Reis. 1º e 2º Reis foram escritos para prover ao povo hebraico, no exílio babilônico, uma versão bíblica da sua história, e assim compreenderem por que a nação dividiu-se em 930 a.C., porque o reino do norte, Israel, caiu em 722 a.C., e porque o reino davídico, em Jerusalém, caíram em 586 a.C. Era um livro para registrar o que havia acontecido na história, né? Como uma nação tão próspera caiu ao ponto de ser dividida e ao ponto de ser destruída por essas nações dominantes. O livro de Reis salienta que a divisão e o colapso de Israel e de Judá foram uma consequência direta e inevitável da idolatria e impiedade dos reis e da nação como um todo. Os livros abordam os sucessos e fracassos de cada rei, de acordo com sua fidelidade ou infidelidade diante do Senhor, e ao concerto que Deus havia estabelecido com eles. Esta perspectiva ou infidelidade diante do Senhor, e ao concerto que Deus havia estabelecido com eles. Esta perspectiva bíblica tinha por objetivo fazer com que os exilados repudiassem para sempre a idolatria, buscassem a Deus e cumprissem seus mandamentos nas gerações futuras. Uma visão panorâmica dos livros de Reis. A primeira Reis divide-se em duas partes principais. A primeira descreve o reinado do rei Salomão. Os primeiros capítulos descrevem as circunstâncias que levaram ao reinado e sua oração por sabedoria para governar a nação. Os 7 capítulos a seguir descrevem a extensão de Samuel no âmbito mundial e o apogeu de Israel em prosperidade, paz, poder e glória. Tudo durante os primeiros 20 anos do reinado de Salomão. A segunda parte do livro descreve a divisão do reino, a época do filho de Salomão, Roboão e os 80 anos seguintes de declínio político e espiritual dos dois reinos, agora então divididos. Os personagens principais dessa metade do livro são Roboão, no reino do sul, Jeroboão, no reino do norte, o rei Acabe e sua perversa esposa Jezabel, que é Judá. O livro de 2ª Reis também abrange duas épocas principais. A primeira descreve a história de dos dois reinos agora divididos antes da queda de Israel. 10 tribos para um lado e as 2 tribos para o outro lado. Em 722 houve a queda de Israel, as 10 tribos. A segunda parte apresenta a história de Judá, depois da derrota até a queda de Israel, que era o reino do norte. Depois vem a própria queda do reino do sul, o reino de Judá, em 586 a.C. para a nação da Babilônia. Em 2ª Reis é patente que em meio à terrível apostasia de Israel, Deus levantava profetas poderosos como Elias e Eliseu para conclamar a nação e seus dirigentes a voltar a Deus e ao seu conselho. Por outro lado, em Judá, às vezes havia alívio
quando entre seus reis ímpios surgiam alguns piedosos como Ezequias e Josias, que se esforçavam para levar a nação de volta a Deus. Toda vez não conseguiram que o povo abandonasse permanentemente a prática da idolatria, da imoralidade e da violência. Após a morte de Josias, o deslize de Judá em direção à destruição foi rápido e culminou no saque e incêndio de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., levando à derrocada final e definitivamente a destruição do reino de Judá. Lembrando, em 722 houve a queda do reino de Israel, que representava as 10 tribos, para o Império Assírio, e eles foram todos levados ao cativeiro assírio. Em 586 eles foram levados cativos agora para o cativeiro babilônio, do reino do sul, para o reino de Judá, que era chamado o reino do sul. Nós percebemos nessa narrativa dos dois livros que o reino do norte, o reino de Israel, caiu em 722 e 136 anos depois caiu o reino do sul, o reino de Judá. 22 e 136 anos depois caiu o reino do sul, o reino de Judá. Então o reino de Judá ainda permaneceu por causa da promessa de Deus à descendência de Davi por mais 136 anos, até que eles foram dominados e destruídos pelo Império Babilônico. Vamos entrar agora nos livros simultâneos, ou nos livros semelhantes, paralelos, que são os livros de 1ª e 2ª Crônicas. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas registram os acontecimentos ocorridos antes do exílio da Babilônia, ocorrido pelo rei Nabucodonosor em 586. Lembrando que, como falamos na introdução a esse momento aqui, os livros de crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, que na Bíblia judaica é um livro só, o livro das crônicas, esses livros registram os mesmos acontecimentos que foram registrados no livro de Reis, só que com uma outra visão, um outro escrito. Ele foi escrito, o livro de crônica, provavelmente no período já do cativeiro, no final, depois do retorno dos cativos para Israel, de crônicas. Por isso, às vezes há uma pequena semelhança, e alguns acréscimos de informações a mais no livro de crônicas em referência ao livro de Reis. Portanto, é um livro considerado pré-exílico. No entanto, de acordo com alguns críticos, a origem e perspectiva do livro são pós-exílicas, ou seja, escrita na metade do século V a.C. Ele pode ter sido escrito algum tempo depois do livro de Esdras, provavelmente pelo próprio Esdras, quando um segundo grupo de exilados judeus provenientes da Babilônia e da Pérsia regressaram à Palestina em 457 d.C. Logo após o retorno do cativeiro babilônico, teria sido escrito esse livro de crônicas. Por isso, essa diferença de linguagem, essa diferença a pouco de conteúdo, que é o mesmo, porém visto de um ponto de vista diferente. Os exilados que voltaram para reedificar Jerusalém e o templo precisavam de um alicerce espiritual, isto é, um meio de identificação com a sua história redentora anterior e uma compreensão da sua fé presente e esperança futura como povo do concerto, povo da aliança com Deus. Esperança futura como povo do concerto, povo da aliança com Deus. 1ª e 2ª Crônicas, portanto, foram escritos para suprir essa necessidade e avivar a esperança desses exilados que agora retornavam do cativeiro. Os livros de Crônicas, Esdras e Neemias foram escritos para os judeus que retornaram do cativeiro babilônico para a Palestina e têm muito em comum quanto ao estilo, linguagem, perspectiva e propósito. Os estudiosos do Antigo Testamento acreditam que estes livros tiveram um único autor ou compilador. O Talmud, que é um comentário judaico do Antigo Testamento, e a maioria dos eruditos judeus e cristãos antigos dão a autoria para o livro de Crônicas para Esdras, o sacerdote e escriba, posto que os livros em tela foram escritos do ponto de vista sacerdotal, e que os versículos finais de 2ª Crônica, são os versículos capítulo 36, versículo 22 a 23, são idênticos a Esdras 1, 1 e 3. A tradição talmúdica, portanto, diz que Esdras foi um escritor ou cronista. Fica assim reforçado, foi um escritor ou cronista. Fica assim reforçado a tese de que ele teria sido o autor desses escritos. Então, o propósito do livro de Crônicas, de 1ª e 2ª Crônicas, foi de vincular os judeus egressos do cativeiro a seus antepassados e a sua história messiânica. Assim fazendo, eles ressaltam 3 coisas: a importância da preservação das tradições raciais e espirituais pelos judeus, a importância da lei, do templo e do sacerdócio no seu contínuo relacionamento com Deus, muito mais importante do que sua lealdade a um rei terreno, a esperança máxima de Israel na promessa divina de um descendente messiânico da linhagem de Davi, que iria assentar-se ao trono para sempre. Está em 1ª Crônica 17, 14. Vou ler aqui 1ª Crônicas 17, 14. Vamos ler esse texto.
Mas diz assim, 1 Crônicas 17:14, mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Esse texto confirma que havia uma promessa messiânica para Israel. E esse trono, o trono de Davi, alguém ia se assentar nesse trono para sempre e ficaria nele para sempre. Uma visão panorâmica do livro de Crônicas é a seguinte: embora a origem e a perspectiva de 1ª e 2ª Crônicas sejam pós-exílica, apresenta uma visão panorâmica da história do Antigo Testamento, desde Adão até o decreto do rei Ciro em 538 a.C., quando então os judeus tiveram permissão para regressar do cativeiro em Babilônia e na Pérsia. 1ª Crônicas, que é a primeira parte das Crônicas, é um livro que gira em torno de 2 temas principais: a história genealógica de Israel, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, e o reinado de Davi, que vai do capítulo 10 ao 29. Dos capítulos 1 a 9, ressalta a tribo de Judá, ocupando o primeiro lugar entre os 12 filhos de Jacó, porque dela provieram Davi, o templo e o Messias. A genealogia de Jacó, porque dela provieram Davi, o templo e o Messias. As genealogias revelam como Deus escolheu e preservou um remanescente para si mesmo, desde os primórdios da história da humanidade até o período pós-exílio. Os capítulos de 10 a 29 de 1ª Crônica tratam do reinado de Davi, seus valentes, seus grandes feitos são ressaltados. De igual modo, os levitas, sacerdotes e músicos da sua corte. Já uma visão panorâmica do livro de 2ª Crônicas apresentam também 2 seções principais. Vão do capítulo 1 ao 9 e do capítulo 10 até o 36. No capítulo de 1 a 9, tratam do reinado de Salomão, a época áurea de paz, poder, prosperidade e prestígio de Israel. No entanto, cerca de 2/3 destes 9 capítulos focalizam a edificação e construção do templo, como centro da verdadeira adoração a Deus pelos israelitas. Os capítulos 10 a 36 constituem um relato altamente seletivo dos reis depois da morte de Salomão e da divisão do reino. Em meio ao declínio espiritual e apostasia de Judá, 2ª Crônica ressaltavam certos reis dignos de menção: o rei Asa, capítulos 14 e 15, o rei Josafá, capítulo 17, 19 e 20, o rei Joás, capítulo 24, o rei Ezequias, capítulo 29 até o 32, e o rei Josias, capítulos 34 a 35. Cada um desses reis, promoveu e liderou avivamentos espirituais na nação. O livro termina quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu aos exilados judeus voltarem para reedificarem o templo de Jerusalém em 365 a.C. Isso está registrado nos capítulos de 22 até o 32. Uma informação complementar é sobre os reis de Israel, que está registrado nos livros dos reis, 1ª e 2ª, e no livro das crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, é que após a divisão do reino, o reino do norte de nome Israel, composto pelas 10 tribos, cuja capital era Samaria, durou aproximadamente 250 anos, até o cativeiro babilônico. Nesse período, reinaram no Reino do Norte 19 reis e 9 famílias diferentes e nenhuma dinastia. Dinastia é um domínio de uma família soberana ao longo de algum período grande de qualquer reinado. Já no Reino do Sul, que era o Reino de Judá, composto por 2 tribos, cuja capital era Jerusalém, ela liderou aproximadamente 400 anos esse reino, porque era da tribo de Judá que viria a descendência do Messias, que viria o Messias da descendência de Davi. Então era necessário que, mesmo o reino sendo dividido, houvesse uma dinastia davínica, ou seja, que sempre ocupasse no trono de Judá, como Jacó orou sobre a cabeça de Judá quando ele colocou Judá. Ele se referia ali a uma profecia messiânica a partir do rei Davi. Então, no rei do sul, ele durou 400 anos, houve 19 reis, uma rainha, todos da dinastia de Davi. Todos eram descendentes de Davi, todos eram da raiz de Davi. Eles depois foram levados ao cativeiro para a Babilônia, e o cativeiro babilônico durou 70 anos, depois eles foram libertos do cativeiro. Ok? Então esse é um resumo panorâmico na história da salvação acerca desses reis em Israel. Fazendo aqui aquele simultâneo, o paralelismo entre os livros dos reis e das crônicas,
nós poderíamos dizer assim, num mosaico, numa comparação, que o livro dos Reis trabalha a história de Israel e de Judá, o livro de Crônica trabalha a história principalmente do reino de Judá. A ênfase em Judá em função de ser um livro mais sacerdotal e buscar descrever a linhagem de Davi. O livro de Reis enfatiza os profetas, trata do reino e dos reis. O livro das Crônicas enfatiza os sacerdotes, trata do templo e dos sacerdotes. No livro dos Reis também termina quando o povo vai para o cativeiro, termina assim, abruptamente, quando o povo vai para o cativeiro, o livro dos Reis. Já o livro de Crônicas termina quando o povo volta do cativeiro. Essa é um paralelismo interessante, uma visão interessante desses livros. Também é bom nós informarmos, é nesse período dos reis de Israel, registrados em Crônicas e o livro dos Reis, é que começa o profetismo em Israel, né? Começa os profetas, aparecem os profetas pós Samuel, que foi o último dos juízes. Então ali Samuel funda a escola de profetas e então começa a surgir outros profetas. No reino de Judá aparecem os profetas Semaías, Ido, Azarias, Anani, Eliezer, Joiada, Zacarias, Joel e Amós. Joiada, Zacarias, Joel e Amós. Também Miqueias, Jeremias, Uda, Sofonias, Naum, Abacuque, Obadias. Esses são profetas que pregaram no reino de Judá. E o reino de Israel pregaram os profetas Aias, Geu, Elias, Micaias, Eliseu, Jonas, Oséias, Amós, Miqueias. Nós percebemos aqui que existem alguns profetas que são chamados de profetas ágrafos. São aqueles profetas que não escreveram cartas, não escreveram livros que estão nas nossas Bíblias, como Elias e Eliseu, que pregaram e não escreveram livros nenhum, apenas pregaram o reino de Israel. E nós vamos ver com detalhe essa questão do profetismo e dos profetas quando formos estudar os livros chamados livros proféticos. Dando continuidade aqui, nós vamos passar para ainda livros históricos, o livro de Esdras. Faz parte da história sequencial dos judeus, o livro de Esdras, escrito depois do exílio, que consiste em 1ª Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. Os eruditos bíblicos entendem que a inspirada história contida nesses livros provinha de um só autor pós-exílico. Embora não haja menção do autor em nenhuma parte da Bíblia, quase todos os antigos autores judeus e cristãos, bem como muitos eruditos contemporâneos, concluem que o autor foi Esdras, o sacerdote e escriba. Então, Esdras teria escrito o livro de Crônicas, também o livro que leva o seu próprio nome, o livro de Esdras. O livro de Esdras relata como Deus cumpriu sua promessa profética através de Jeremias, no sentido de restaurar o povo judeu após 70 anos de cativeiro, trazendo de volta a sua própria terra. O colapso de Judá como nação e sua deportação para a Babilônia ocorreu de 3 maneiras. Ou seja, houve o cativeiro em 3 momentos. 3 levas de pessoas foram levadas para o exílio. 3 etapas, eu diria assim. Poderíamos dizer, a invasão e deportação de Judá para a Babilônia ocorreu por 3 momentos, né? Em 3 invasões foram feitas. Ocorreu por 3 momentos, né? Em 3 invasões foram feitas em Jerusalém 3 vezes seguidas. A primeira, em 605 a.C., foi levado para a Babilônia. A nobreza jovem de Judá, inclusive Daniel, foi levado para o exílio. Rei Eliaquim, que é também chamado de Jeoaquim, foi levado para a Babilônia. Os tesouros do templo foram também confiscados. Na segunda leva, na segunda invasão, que foi em 597 a.C., foi mais 11 mil exilados, inclusive Ezequiel foi levado. E também o rei Jeoaquim, Jeconias, levado para a Babilônia. A elite do reino de Judá conduzida para a Babilônia, o profeta Ezequiel é levado ao cativeiro nessa ocasião, conforme já comentamos ainda há pouco. A terceira leva ocorreu em 586 a.C. O restante de Judá, menos Jeremias, e os mais pobres da terra foram levados para a Babilônia. Os filhos do rei Metanias, que é o mesmo rei Zedequias, foram mortos diante dos seus olhos. Seus olhos são vazados e levados para a Babilônia acorrentados. O templo foi totalmente destruído. Foram levados cerca de 4.600 homens e 4.600 pessoas foram levados para a Babilônia nessa última leva. Semelhantemente, depois da restauração, com o retorno do exílio, também, coincidentemente, ocorreu de 3 maneiras também, de 3 levas, né? De 3 levas de retorno, 3 porções. Tá bom? Foi em 538, aproximadamente 50 mil exilados voltaram para Canaã, liderados por Zorobabel e Jesua, que eram sacerdotes, e voltaram para reconstruir, sob a liderança de Zorobabel, o templo que havia sido queimado.
A segunda leva de pessoas retornaram do exílio em 457 a.C. Mais de 17 mil pessoas voltaram, conduzidas por Esdras, o sacerdote e escribas, e voltou para ensinar a lei como sacerdote que ele era. E em 444 a.C. houve a segunda leva de retorno, sob a liderança de Neemias, levaram de volta o restante do povo para Israel, para o território de Canaã. Voltaram para reconstruir as muralhas de Jerusalém, levando o povo a grandes transformações. Cerca de 2 anos após a derrota do Império Babilônico para o Império Persa, em 539, começou o retorno dos judeus à pátria. O livro de Esdras registra a primeira e a segunda leva de repatriados, abrangendo 3 reis persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, e 5 líderes espirituais de destaque: Zorobabel, que conduziu os primeiros exilados, como já comentamos; Jeshua, um piedoso sumo sacerdote que auxiliou Zorobabel nessa empreitada; o profeta Ageu, profeta que incentivou o povo a edificar o templo de Jerusalém; e o profeta Zacarias, outro profeta que, juntamente com Ageu, encorajou o povo a construir o templo e recuperar o templo. Esdras, o escriba, que conduziu o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém, e a quem Deus usou para restaurar o povo espiritual e moralmente. Se Esdras escreveu este livro, como geralmente é aceito, ele compôs a sua obra sob a inspiração do Espírito Santo, mediante consulta aos arquivos oficiais. Um breve panorama do livro de Esdras é o seguinte: podemos dividir o livro de Esdras em 10 capítulos, em 2 seções principais. Primeira seção, do capítulo 1 ao 6, uma seção que trata do primeiro grupo de exilados a voltar a Jerusalém e a reedificação do templo por eles. E a segunda seção do livro, que vai do 7 ao 10, descreve o retorno do segundo grupo sob a liderança de Esdras e a renovação espiritual. Essa é uma visão panorâmica do livro de Esdras. Agora sim, vamos falar do livro de Neemias. O livro de Neemias relata os fatos ligados ao terceiro grupo, o retorno do terceiro grupo, o povo de cativeiros, que ocorreu em 444 a.C. Eles voltaram para a construção dos muros de Jerusalém, que estavam destruídos. A história conta que Neemias, um contemporâneo de Esdras, servia na corte do rei Artaxerxes, que era rei da Pérsia, pois a Pérsia havia dominado o Império Babilônico. Como copeiro, quando soube que os exilados já se encontravam em Judá, estavam sob opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas, após sua oração diante do Senhor em favor da triste condição dos seus irmãos judeus, Neemias recebeu autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade em apenas 52 dias, apesar da ferrenha oposição. Serviu como governador por um período de 12 anos. Após um breve retorno à Pérsia, exerceu um segundo mandato de governador de Judá. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual ao remanescente que voltaram. A historicidade do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903, chamados Papiros de Elefantina, que mencionam Sanbalat, Joanã e a substituição de Neemias como governador antes de Cristo. Uma visão panorâmica do livro de Neemias é a seguinte: os capítulos de 1 a 7 narram o desempenho de Neemias como governador e como responsável pela reedificação do muro de Jerusalém. O capítulo 1 revela a profunda espiritualidade de Neemias como homem de oração. Estando a serviço do rei da Pérsia, foi informado da triste situação de Jerusalém e começou zelosamente a interceder em oração, pedindo a Deus que intervisse em favor da cidade e dos seus habitantes. O capítulo 2 do livro descreve como Deus usou Artaxerxes, rei da Pérsia, para nomear Neemias como governador de Jerusalém e como ele chegou ali para fazer a sua obra de restauração dos muros. Nos capítulos 3 a 7, revela a liderança sábia, corajosa e decisiva de Neemias ao mobilizar Jerusalém para reconstruir os muros. A segunda metade do livro descreve o seguinte: a restauração espiritual que teve lugar entre os habitantes de Jerusalém, liderados por Esdras, o sacerdote, e certos problemas abordados por Neemias de muito importância para a renovação espiritual do povo foram a leitura pública da lei de Deus. E ele montou uma espécie de púlpito na rua e fez a leitura pública da palavra de Deus. E ali houve um grande arrependimento, um grande avivamento no povo. O arrependimento do pecado e uma nova direção, resolução dos remanescentes no sentido de ter a memória do seu concerto com Deus e de cumpri-lo, de voltar aos caminhos do Senhor. Assim é essa visão panorâmica do livro de Neemias. Para concluir essa parte, segunda parte dos livros históricos, nós vamos fazer uma visão panorâmica do livro de Esther, que são o último livro desse período chamado dos livros históricos.
O livro de Esther trata do cuidado providencial de Deus para com o seu povo após a derrota do Império Babilônico e sua conquista pelos persas em 539 a.C. A capital, Suzã, é o palco da história de Esther durante o reinado de Assuero, que é o nome hebraico do rei. Também chamado por nome hebraico do rei. Também chamado por Xerxes I, que é o nome grego, e Kashar-Yanshan, que é o nome persa, que reinou no período de 486 a 465 a.C. O livro de Esther abarca um período de 483 a 473 do reinado de Assuero. Sabe-se que a maioria dos eventos ocorreu em 473. Esther tornou-se rainha da Pérsia em 478. O episódio ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, entre os primeiros exilados judeus no retorno da Babilônia e da Pérsia, chefiados por Zorobabel. Embora o livro de Esther venha após Neemias, seus eventos ocorreram 30 anos antes da volta de Neemias a Jerusalém, para reconstruir as muralhas. Esther registra um acontecimento de vital importância ocorrido entre os judeus que se encontravam na Pérsia. Então, o livro de Esther, apesar de estar na ordem após o livro de Neemias, ele foi escrito ainda antes do livro de Neemias. Tá? Os eventos que aconteceram foi antes do livro de Neemias. O panorama do livro de Esther, uma visão assim geral do livro. O livro apresenta 5 personagens principais: o rei persa Assuero, o seu primeiro-ministro Amã, Vasti, a rainha que antecedeu Esther, Esther, a famosa moça judia, que se tornou rainha, Mardoqueu, o íntegro primo de Esther, que se tornou pai adotivo dela. Então esses são os personagens principais do livro: rei Assuero, Amã, Esther, Mardoqueu. A providência de Deus está presente em todas as páginas do livro de Esther, sendo vista primeiramente na escolha de uma virgem judia chamada Hadasha, que era o nome hebraico de Esther. Esther é um nome persa e grego. Foi escolhida para ser rainha da Pérsia, na hora crítica do povo judeu, na dificuldade que o povo estava passando naquele momento ali no cativeiro. A providência de Deus é novamente evidente quando Mardoqueu, primo de, denunciou-a e salvou a vida do rei, e seu ato foi registrado nas crônicas do rei Assuero. Descoberto no momento certo, em uma noite de insônia, o ódio que Naamã alimentava por Mardoqueu estendeu-se por todos os judeus, culminando em um grande complô para matar todos os judeus. Após um jejum de 3 dias de duração, Esther arriscou sua vida ao aproximar-se do rei sem ter sido convocado. Naquele tempo, por ordem real e lei, não era permitido que nem a esposa dele entrasse sem ser anunciada, sem que ele a autorizasse, sem que ele a convocasse para chegar até os aposentos reais. Mas então ela obteve o favor real e denunciou o complô de Amã contra o seu povo, contra o povo judeu. A seguir, o rei mandou enforcar Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu e promulgou um segundo decreto que dava plena liberdade para que os judeus de toda a província se defendessem contra os inimigos. Essa ocasião motivou uma grande celebração que deu origem à festa mal denominada de Festa do Purim. Festa do Purim motivou uma grande celebração que deu origem à festa mal denominada de Festa do Purim. Festa do Purim, que é comemorada pelos judeus até os dias de hoje. Comemora o dia em que o povo judeu não foi exterminado em função da obra que Deus havia feito através de Esther. O livro termina com um relato da fama de Mardoqueu. Esse é uma visão panorâmica dos livros históricos e nesse último livro que lemos, o livro de Esther. Então nós vamos parando por aqui, a conclusão da segunda parte dos livros históricos. Na próxima aula nós vamos trabalhar os livros poéticos e também já entrar nos livros proféticos do Antigo Testamento. Que Deus abençoe você, que Deus mantenha firmeza na sua fé, que Deus o conforte, que Deus o proteja de todo mal, que Deus traga a você saúde e prosperidade para vencermos esses dias tão difíceis que estamos passando, mas nós estamos firmes nessa fé e vemos através desses relatos históricos, vemos o quanto foi importante nós lermos a Bíblia. Tudo que você está vendo nessa matéria panorama do Antigo Testamento, depois vamos ver o panorama do Novo Testamento, para que a gente tenha uma ideia, uma visão geral, global, de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento. Aí depois você vai entrar na leitura bíblica sem sabendo do que vai encontrar ali e estudando ali agora versículo por versículo, que o texto vai revelando para você e quanto Deus vai abençoar a vida de vocês. Nós oramos por você, que Deus possa confortar, dar inteligência, sabedoria e conhecimento da sua palavra. Nós pedimos que seja feito tudo isso em nome de Jesus.